Olá, chegamos a mais um episódio do Jesus Pode. E hoje eu estou muito animada. Eu tenho duas convidadas, treinadoras de comunicação. Elas que são fera em formar mentoras, formar mentores. E eu quero que você acompanhe desde já o passo a passo, que elas vão ensinar tudo o que você precisa. E peço para vocês que ainda não está seguindo as nossas redes sociais, que se inscreva no nosso canal, siga todas as redes, siga as redes das meninas que nós vamos estar deixando no final também, porque uma vez que você compartilha, uma vez que você está seguindo, você está ajudando a compartilhar a palavra de Deus que vai impactar milhares de pessoas. O conteúdo aqui, porque só Jesus pode fazer, e Ele pode fazer na sua casa, Ele pode agir através da sua vida, e você pode nos ajudar a compartilhar essa mensagem também. Eu vou apresentar para vocês com muito carinho. Eu tenho aqui hoje ela, Gisele Suarte, CEO do Instituto Suarte, uma editora de livros com a missão de promover a cultura. Além de CEO, é apresentadora, escritora, mentora de mulheres e palestrante internacional e ganhadora do prêmio UEPS, os princípios do empoderamento de mulheres, da ONU. Uau! E temos aqui também Bárbara Brum, cristã, empresária e mentora. Foi para os Estados Unidos com subemprego e conseguiu se erguer como empresária e atualmente residindo aqui no país norte-americano. Ela tem ajudado milhares de imigrantes a terem sua carreira de sucesso nos Estados Unidos. Uma salva de palmas para as nossas convidadas de hoje. Meu Deus, que bênção! Meninas, me contem tudo. Me conta, Bárbara, como isso? Gente, cheguei aqui, na verdade, para passar 8 dias, mas Deus vai abrindo portas, Deus vai gerando as conexões certas, decidi ficar e tudo tem acontecido de uma maneira extraordinária. Ele surpreende nos detalhes, né? Gente, que coisa, Gi. Eu tô muito feliz de estar aqui, em primeiro lugar. Quero agradecer a você pelo convite, agradecer a quanto Deus tem feito maravilhas na minha vida. E a gente vai falar hoje sobre essa comunicação que pode ser mais assertiva, porque se a gente tem esse dom, Jesus trouxe esse dom para nós, que é de falar, como que a gente pode potencializar e ter mais resultados? Como? Começa contando pra gente. É um desafio? É um desafio entrevistar a apresentadora que é líder em comunicação. Conta pra gente como é possível, qual que é o seu trabalho, como você tem ajudado, porque são muitas pessoas que têm se identificadas com o seu trabalho, que têm sido ajudadas. Conta um pouquinho da sua história, como que o pessoal pode aprender. Já começando pelo como fazer, a gente sempre tem que entender que todos nós temos um dom e todos nós temos uma missão. Algumas estão já reveladas, outras precisam de um empurrãozinho, outras precisam de literalmente um sacode. E assim é o que a vida vai fazendo em nós. Só que muitas vezes a gente sempre pensa que precisa estar pronto, precisa estar preparado para conseguir levar a nossa mensagem, soltar a nossa voz. E todas as vezes que eu falo sobre uma comunicação melhor, uma comunicação assertiva, a gente primeiro tem que entender o que realmente arde no nosso coração, com o que a gente faz e algo que a gente faria até se fosse de graça. Quando a pessoa vai entendendo sobre isso, ela já vai entendendo sobre o propósito dela. E assim aconteceu comigo e na minha vida. Fazem 10 anos que eu trabalho com comunicação. Eu iniciei na área da comunicação em 2015 e eu era de outro segmento, que não tem nada a ver com a comunicação, mas que dentro da minha área eu trabalhava muito a comunicação dando aulas, porque eu era professora de educação física, num segmento totalmente diferente. E lá eu desenvolvia vários projetos e sempre estava nos palcos. Eu era professora de natação, Bárbara. E eu estava sempre dando aula, dando treinamento. Então, estava sempre liderando ali um movimento. E depois que eu fui entendendo sobre o que eu queria de missão, eu fui para a televisão, comecei a falar sobre saúde e qualidade de vida, até que eu entendi que era comunicação e fui buscar especialização e vivo a comunicação e ajudando as pessoas. Só que sempre é um desafio, até mesmo não só para a gente sempre estar se especializando, mas todas as vezes que a gente ativa uma pessoa para conseguir falar, é ela conseguindo transformar a vida de outras pessoas. E isso é transformador porque a gente não tem como quantificar quantas transformações acontecem pelo mundo a partir disso. Uau. Muito bom. Bárbara. Sendo que a comunicação é o outro, né? Então, eu vejo, né? É muito importante para você conseguir transmitir sua mensagem.
principalmente, vocês conseguir ali se comunicar de maneira clara e entender também, né, que a comunicação, o centro da comunicação é o outro. Eu estudei também, me apaixonei pela comunicação e fui estudando, me desenvolvendo, e é algo que realmente fez muita diferença na minha vida, e eu indico para todo mundo, invista na sua comunicação, porque assim você consegue muito mais oportunidades, né? As portas vão se abrindo, você transmite a sua mensagem com muito mais clareza. Prazer estar aqui com duas mulheres incríveis de histórias, assim, admiráveis. Que delícia. E conta um pouquinho pra gente, o que foi essa transição, como que foi sair do Brasil, vir para cá e começar? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Eu vim para passar, né, os meus 8 dias. Eu trabalhava como influenciadora no Brasil, também, né, um pouco da comunicação. Fui me desenvolvendo ali, na verdade, as portas se abriram para mim e eu agarrei aquela oportunidade com os meus 19 anos. Comecei a trabalhar como influenciadora. E numa das viagens, para eu divulgar algumas marcas e tudo mais, vim para essa viagem para cá, para os Estados Unidos, para passar os meus 8 dias aqui, 7, 8 dias, mas eu me apaixonei. As portas foram se abrindo, eu vi realmente a oportunidade que é isso aqui. Vim de família muito humilde, então eu não conhecia tanto ali o que era os Estados Unidos verdadeiramente. Para mim, se resumia a Disney, né? E aí, no que eu cheguei, eu fui me apaixonando e decidi ficar mais alguns meses, na verdade. Ia ficar só para estudar, mas aí fui mudando os planos, Deus foi abrindo portas. Hoje sou cidadã aqui, então deu tudo certo. Amém, Senhor. Decidi bênção! ficar de vez. E trabalhei no subemprego, né? Trabalhei como todo mundo chega aqui. Fui, a maioria, né? Fui direto trabalhar no subemprego, trabalhei da forma que dava, como dava, mas sempre agarrando as oportunidades ali. Então, comecei trabalhando, lavando pratos num restaurante indiano e fui buscando qual a próxima oportunidade ali. E sempre com esse espírito de liderança. Como que eu vou liderar aqui no ambiente onde eu estou? Como eu vou me destacar? Como eu posso ser mais produtiva? Como eu posso fazer com que as portas se abram e eu gere novas conexões que façam com que o meu caminho acelere. E aí fui depois para um restaurante brasileiro, e aí entra Jesus nessa caminhada, e aí eu posso ir contando para vocês que foi quando realmente deu grandes viradas de chave na minha história aqui. Que só Jesus pode, né? Meu É Deus, verdade. que história linda. Hoje eu tenho uma pergunta aqui. Como a sua missão de promover a cultura através do Instituto Suerd se conecta com a sua fé? E aí você traz essa junção na comunicação. Qual que É. foi esse start? Vou contar um pouquinho para vocês, até mesmo como um testemunho, porque quando eu decidi construir o Instituto Suard, que iniciei lá em Curitiba, inclusive eu sou paranaense, leite quente. Ai, adoro, minha família é toda gaúcha, Olha adoro. só. Gaúcha Tem não, né, cara do de sul. gaúcha mesmo. Família toda do sul. Então, eu sou paranaense e começamos o Instituto lá. E eu comecei trazendo um movimento chamado Mulher Palestrante dentro do Instituto, que é para formar mulheres para os palcos. E todas as vezes que essas mulheres vinham fazer os treinamentos comigo, eu conversava com elas e eu via que era muito além dela querer só aprender técnica para estar no palco. Umas vinham com dificuldade financeira e tinham muito conhecimento e queriam fazer daquilo ali um negócio, e eu ensinava. Só que a maioria, eu posso dizer para vocês, em média 80% dessas mulheres que começaram a chegar até mim, eu começava a conversar e eu começava a entender que era muito além de só a comunicação, porque falar, a gente está falando aqui da boca para fora. Eu estou falando, vocês estão nos ouvindo, nos assistindo, a gente está aqui conversando. Só que o que tem dentro de nós, e muitas vezes eu escutava essas mulheres e eu encontrava um vazio nelas. E eu falava, mas como que eu vou me preparar para conseguir também entregar para elas algo que eu não tinha tanta profundidade no assunto? E assim eu fui melhorando os meus estudos, entendendo mais, ficando mais próxima de Deus, entendendo como que eu poderia agir na vida delas. E grandes coisas foram acontecendo, e cada encontro ia acontecendo, terminava em oração, cada evento, cada imersão, as mulheres vinham e falavam: Meu Deus, Gisele, o que que acontece estar Era com sempre você? uma ministração. E eu falava, não é o que acontece estar comigo, é o que acontece que Deus vai fazendo naquele momento para quem precisa estar ali. E cada encontro foi ficando diferente, então as formações elas são técnicas. Eu entrego técnica de oratória, eu entrego treinamento, entrego o certificado, o diploma que ela quer, o palco que ela precisa para trazer autoridade. Mas não adianta nada a gente ter a autoridade da boca para fora e quando chega em casa, deita a cabeça no travesseiro, não tem, se sente um vazio. E eu encontrava isso muito nas mulheres. E assim eu fui desenvolvendo aos poucos com elas. Então nós fomos crescendo o instituto e junto ao instituto a editora Suard,
que Que foi que legal. você fez a apresentação ali. Nós temos a editora de livros e começaram a vir mulheres. Mulheres. Hoje em dia nós temos muitos homens escritores com a gente, mas mulheres, mulheres. E assim, não era eu pedir para fazer uma reunião para entender a história dela para ver se encaixava no nosso livro, no nossa editora. Os livros chegavam falando, uma queria fazer um devocional, a outra queria fazer um treinamento, mas falando de Deus. A gente tem um livro recente, o nome do livro é Tem Lugar à Mesa. Como ter inclusão no ambiente cristão. E cada Uau. vez mais foram vindo pessoas que entendiam a necessidade de contar as experiências delas e voltado à espiritualidade. Que legal. E eu vejo que é muito comum, né, a gente encontrar pessoas com muitos bloqueios na área Sim. da comunicação, e eu vejo que isso vem desde muito cedo. O primeiro trabalho de você apresentar na escola, ali na frente, e aí vem aquela gagueira, aquele medo, aquele nervosismo. Sim. E muito bom a gente aprender técnicas, né, para lidar com esse nervosismo, se soltar ali, meu Deus, subir num palco. Eu lembro a primeira vez que eu subi num palco, socorro. Que nervoso que dá. E aí as técnicas ali você tem, né? Mas é claro, a excelência vem com a prática. Claro. Com certeza você tem ali as técnicas na primeira vez, vai dar um branco, vai dar um nervoso do mesmo jeito, mas com o tempo você vai aprendendo a aplicar as técnicas melhores e fluir ainda mais. Então, um trabalho de muita excelência, né? As pessoas precisam, E gente. é necessário. E isso que a Gisele falou faz muito sentido, porque eu falo muito que a comunicação ela tem que ser interna. É como eu me comunico comigo mesmo e com Deus na minha casa. Como é que está tudo Sim. isso? Porque aquele vazio, aquele cansaço, aquela insatisfação, eu não sei de onde vem. Então, muitas vezes, ela não sabe, a mulher não sabe qual momento, as pessoas em si não sabem qual momento elas estão vivendo. É um vazio, é algo que elas não entendem. Então, a importância da gente comunicar e fazer com que essas pessoas descubram a verdadeira identidade, que é a identidade de Cristo. Que é o momento que ela descobre quem ela é, a identidade dela em Cristo Jesus, é onde vai preencher esse espaço, esse vazio, esse vago, né? Que ela está andando perdida. Então, ela, opa, eu descobri quem eu sou. Eu sou filha amada de Jesus. Se eu sou filha amada, eu não preciso mais sair em busca do meu propósito. Porque o propósito é dele. Qual é o propósito dele? O propósito de Deus nunca mudou. É a salvação. Então, Sim. se eu entendi quem eu sou, se eu sou filha de Deus, se eu sou filha amada, que Romanos 8 ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. O que acontece é que a sociedade ela inverte a situação e ela diz é o seu propósito, é o seu propósito. Não, o propósito não é nosso, o propósito é dele. E o propósito dele nunca mudou. Mandou seu único filho para que todo aquele que nesse crê não pereça. A morte de cruz foi para quê? Para a salvação das pessoas. Então o nosso propósito continua o quê? Levando a palavra de Deus para que as pessoas tenham acesso e sejam salvas, descubra as suas identidades. Quando ela entende quem ela é em Cristo, ela é liberta. Ela tem a libertação de Cristo. Ela acessa as riquezas, a eternidade é dada a ela como direito. Então ela caminha entendendo que essa passagem ela tem que trazer o quanto mais pessoas possível, porque ela tem uma eternidade com ela vai desfrutar em Deus. Então a pessoa entende, uau, eu preciso proclamar isso. Eu preciso dizer que tem um Deus que me libertou. Que tem um Deus que preencheu esse espaço, que preencheu esse vazio. E agora eu quero falar. Eu quero falar desse amor que tem mudado, desse amor que tem transformado. E aí ela ganha o fôlego de vida. E aí sim, é o momento onde ela começa a buscar por técnicas, é onde dá força para ela vencer o nervosismo dela subir num palco, dela falar para alguém, ou dela numa abordagem, ou no próprio trabalho, dela olhar para o lado e falar: ei, esse sentimento que você está sentindo, eu tenho a solução. Que a comunicação começa ali. Eu tenho um Jesus que tudo pode. É verdade. Não é? E Eu acho de conforme ele vai entender. transformando em nós, a gente vai só transbordando, né? Algo muito natural. As pessoas que carregam Jesus, elas têm ali um diferencial mesmo, Tem um né? E brilho, né? é muito bom ter a palavra de Jesus, porque nos traz a esperança sempre, nos traz o amor sempre, nos conecta com o verdadeiro sentido. E aí, realmente, você começa a encontrar o sentido da vida, né? É o sentido da vida. Ô, Bárbara, e hoje você ajuda pessoas a crescerem nos Estados Unidos. Conta um pouquinho disso. Sim,
Eu cheguei ali, né, trabalhando no subemprego, como comentei com vocês. Após isso, fui no marketing e recebi a oportunidade de estar trabalhando dentro de uma empresa. A gente representa seguradoras muito grandes hoje aqui nos Estados Unidos, seguradoras centenárias, mais 175 anos de empresa. E a gente trabalha oferecendo seguros de vida, aposentadoria, planejamento de college, fazendo um planejamento financeiro para o futuro dessa pessoa, para o futuro dessa família. Para que ela não viva apenas no hoje, pensando no hoje, e ela entenda, há um futuro e para que eu consiga me planejar para esse futuro. Comecei a trabalhar primeiro só por mim mesma, encontrei meu noivo dentro da empresa, num dos eventos, a gente se conheceu, começamos a trabalhar juntos, e a partir disso a gente começou a mentorar outras pessoas para que se tornem também agentes financeiros de sucesso, assim como a gente passou a ter muito sucesso dentro da carreira. Hoje nós somos top 1 em criação de agência, a gente bateu ali no ano de 2024, somos um dos casais mais jovens ali a estar subindo no palco, mesmo tão jovens, com pouca experiência, mediante outras pessoas ali que estão há 20 anos dentro da empresa, e ficamos em top 1 também em vendas entre os brasileiros. Então, com isso, a gente falou, cara, vamos estruturar exatamente tudo que a gente fez, pegar as técnicas, os cursos que a gente fez. Uma das coisas essenciais, né? É estar sempre buscando desenvolvimento. A Bárbara de hoje, com certeza, não é a Bárbara que chegou nos Estados Unidos há 2 anos atrás. Então, quando você sabe para onde você está indo, você tem a clareza, começa a buscar. Por exemplo, aqui como a gente está comentando, né? A comunicação. Eu sei que é algo que vai me ajudar, então busca, investe no seu desenvolvimento. E com isso a gente investiu muito, criamos uma bagagem e começamos a treinar novas pessoas, e é lindo ver pessoas saindo de subemprego. A gente trabalha muito com mães também, né, que querem estar em casa nos primeiros anos ali da vida do bebê, não conseguem estar no mercado ali externo e tudo mais. Virem trabalhar com a gente, ter ali um controle melhor do seu tempo, um controle melhor, ela consegue delimitar quanto ela quer fazer mensalmente ali, então não é aquela coisa, eu tenho que fazer de tal hora a tal hora, ela vai criar o horário dela, quanto ela quer fazer, a gente cria essa meta junto com ela, traçar o objetivo junto para que a gente caminhe juntos, como mentores e mentorados. E é lindo ver a quantidade de famílias, né, sendo transformadas através dessa liberdade de estar em casa com a sua família, ou de não ter mais a limitação ali do dinheiro, né? Poder ter tempo de qualidade com a sua família, poder ir para onde você quiser. E aí tudo começa através da mentalidade. Então a gente trabalha a mentalidade desses imigrantes para que entendam que existem outras possibilidades. Não é só você trabalhar ali limpando casa para o restante da vida. Existem outras possibilidades, nem que seja você criar ali seu próprio Sim. schedule, como começar a crescer ali dentro, ou trabalhar em restaurantes, né? Quando eu cheguei, me falavam, é restaurante, é o que tem. Mas existem outras possibilidades, né? Então a gente começou a desenvolver. Ou pessoas que estão em subempregos, ou essas mães, né? A gente trabalha muito com mães, ou pessoas que querem realmente voar novos voos. Uau! Gisele, você tem ajudado muitas pessoas aqui também. Como tem sido essa experiência? E qual aí um exemplo que você vê que te motivou a manter e mudar para cá? A principal decisão aconteceu em 2023, quando eu fiz o meu primeiro evento aqui. E o dia que eu pisei aqui nos Estados Unidos, mas aqui em Orlando, na verdade, porque os Estados Unidos a gente sempre ia para Califórnia visitar. E quando eu vim aqui a primeira vez, eu falei, uau, eu vim para trazer um treinamento mulher palestrante. E o que eu escutava? Muitas mulheres, como a Bárbara acabou de falar. Muitas mulheres que ainda estavam no subemprego, muitas mulheres que trabalhavam em profissões que elas não eram na mesma profissão que ela tinha no Brasil. E eu fui mostrando para elas que poderiam, através do conhecimento que elas tinham, começar a dar mentorias, começar a dar treinamentos e palestras para quem está no Brasil. Então, querendo ou não, você é uma mentora internacional. Por que não aproveitar disso, envelopar e conseguir colocar a sua história dentro de uma mentoria para ajudar outras pessoas? E com isso, muitas começaram a ter uma mudança financeira. E logo depois eu fui entendendo que aqui era o meu lugar, porque cada vez que eu vinha, eu vivia uma experiência diferente, uma experiência com Deus diferente. As pessoas vinham falar comigo. E no ano passado, 2024, eu vim aqui para os Estados Unidos 8 vezes. E cada vez que eu vinha, era para trazer um treinamento, era para como convidada de um evento. E teve um evento que me marcou bastante, que foi em abril do ano passado. Eu fui palestrar num grupo de mulheres aqui, e eu palestrando nesse grupo, eu terminei o evento, terminei a palestra. Quando eu tô palestrando, e sempre falo sobre planos, o quanto a gente precisa construir planos, assim como aconteceu, eu construí um plano para chegar até aqui e dentro de um ano decidir vir para os Estados Unidos.
tudo certo, tudo organizado para conseguir estar aqui bem. E nesse dia, quando eu estava palestrando em abril, eu fiquei falando muito sobre planos na palestra. Quando chegou no final, veio uma senhora e falou para mim assim: "Você fala sobre planos, e teve uma hora que você foi falar sobre Deus, você pediu, parece que você pede permissão para falar de Olha. Deus". Eu falei para ela: "Mas em que sentido? Como assim?". Ela repetiu uma fala minha. Ela falou assim: "Teve uma hora que você vai falar assim: 'Calma que eu tenho um plano'". E na verdade não era isso que você queria falar, né? Aí eu falei: "Mas por quê?". E eu querendo entender mais o que que ela tinha visto, porque eu amo feedback. E quando a gente trabalha com Claro. comunicação, o feedback é importantíssimo. Eu falei: "Mas como? Me explica mais". E ela falou assim: "Quando você foi falar 'eu tenho um plano', você sabe muito bem que não era o teu plano, era o plano de Deus, não é?". Eu falei: "Sim". Ela disse: "Então, eu vou te dizer que a partir de hoje, se você entender que do começo ao fim das suas palestras, dos seus treinamentos, você tem que deixar bem claro quem te deu esse plano, que não foi um plano que você teve a ideia sozinha, que você construiu", porque eu sempre Tremendo. falava sobre o plano. E assim foi, muitas coisas começaram a acontecer mais ainda quando eu comecei a colocar que o plano não era só um plano desenvolvido. Porque quando eu falo de plano, plano de negócios como a gente tem, Uhum. você que tem uma empresária renomada, reconhecida, sabe muito bem a importância de um plano de Sim. negócios, plano de finanças, e eu falo muito de plano, também de plano de comunicação. Quando vem um cliente falar, eu preciso fazer tal coisa, sim, vamos construir um plano de comunicação. Quando eu vou falar da minha história, eu falo: "Olha, aí durante tantos meses construí um plano", e inclusive falando dos Estados Unidos, foi um plano criado. Só que quando eu comecei a falar mais sobre esse plano, que na verdade eu parei e escrevi, mas para eu poder escrever, ter essa ideia, não foi sozinha, era o que Deus estava fazendo na minha vida. E parece que a minha vida fez assim, ó, 360 no último Uau. ano. E hoje eu escuto as pessoas falando: "Gisele, de repente, nossa, de repente você foi De morar". repente de Deus, né? É. E então é uma transformação, tudo que vem acontecendo, e cada dia eu digo que parece que é um ano que eu vivi dentro de um dia, porque aqui é assim, não é? Pra você também, Muito Luzia? Menina, é muito acelerado. doido, tá sendo muito doido. As pessoas falam, né: "Como que você decidiu vir?" Eu falo: "Eu não decidi, eu não decidi nada, eu nem queria vir, eu amava ser turista, eu amo ser turista, né, então eu queria vir e voltar e ficar muito mais tempo lá, e de repente Deus foi trazendo a minha família, Deus foi me empurrando, me direcionando e dizendo e acrescentando coisas, né, acelerando a empresa de uma forma extraordinária. E Ele tem feito grandes coisas. E assim como esse Amém. plano, né, você falando e Deus me trazendo à memória. Como a gente é ministrada, né. Impressionante como a gente é ministrada na fala do outro. O poder da comunicação, quando você vem falando que conforme você palestrava, essa mulher ouvia e entendia que era aquele plano que Deus tinha para sua vida. E Deus falando: "Tá vendo? É o meu plano, é o plano dele, ele tem um plano para a salvação da humanidade. Ele tem um plano para que tudo aconteça, e ele vai nos usar como parte desse plano". Então, em cada processo de Deus, nós somos uma ferramenta fundamental, uma ferramenta que temos que ser afiada diariamente por Ele, porque é através dessa ferramenta que o Senhor vai alcançar pessoas. É através de nós, que é usado como ferramenta de Deus, que pessoas vão vir e vai concluir o plano de Deus. Então essa sensibilidade, né, do ouvir, do discernir, de ser guiada pelo Espírito, porque a palavra de Deus vai dizer que os planos de Deus é muito maiores, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem. Os planos dele para a nossa vida é muito maior do que o nosso. Então confiar e viver nos planos dele, teve um momento de renúncia que eu falei: "Senhor, eu não quero viver os meus sonhos, os meus planos. Eu já tentei fazer isso e não deu certo. Eu quero viver os seus planos, eu quero viver os seus sonhos, porque eu tenho certeza que por mais que eu não entenda, lá na frente vai ser tudo diferente, porque até hoje eu tenho caminhado por fé, até que o Senhor tem nos ajudado. Então, quando a gente confia que daqui para frente Ele vai continuar fazendo, Ele vai continuar nos ajudando, e grandes coisas estão por vir, viver o sobrenatural de Deus, acessar as riquezas de Deus, é tudo que eu mais quero. Então, eu preciso confiar. Ainda que eu não veja, eu preciso confiar. E é isso que Ele tem feito. Tem uma pergunta aqui, Bárbara, para você, que é bem bacana, que fala assim: qual foi a maior barreira que você precisou superar ao construir sua carreira como empresária em um país estrangeiro? Uau! Eu acredito, assim, não só no quesito construir a minha carreira aqui nos Estados Unidos, mas eu como um todo. Eu gosto muito de falar sobre a importância de você ir trabalhando a sua mentalidade, o que você acredita, quais são as suas crenças.
E foi aí que eu conheci Jesus. Então foi aí que tudo passou a mudar, porque não era mais devido ao que eu fiz, devido ao que eu aprendi, devido ao que eu sou boa, ao que eu sei fazer, mas sim que há um Deus comigo, que eu estou sob a palavra dele, eu estou debaixo da palavra dele, da bênção dele, e ele está no controle de todas as coisas. Então, quando eu comecei a entender, como vocês citaram, né, sobre a identidade, quem eu sou nele. Então aí todo o jogo começou a mudar. Todo o jogo começou a mudar e foi muito jejum e oração. Comecei em jejum e oração, intensificar nisso para que eu conhecesse quem é a Bárbara, quem o Senhor diz que a Bárbara é, quem a Bíblia diz que a Bárbara é. E aí eu comecei a me destravar de maneira acelerada e muitas coisas começaram a acontecer. Tive, claro, muitas dificuldades nos Estados Unidos, né? Eu acredito que a maior delas é ficar longe da família. Tenho 7 irmãos. Uau! 7 irmãos, mais de 10 sobrinhos. Então, eu sempre fui muito família. Sempre fui muito apegada à minha família. Tive esse apoio sempre ali com eles. Mas eu sei que eu estou debaixo de uma palavra. E como você disse, ali na frente você vai entender o porquê de cada uma das coisas. Então, eu acredito que eu precisava ter passado esse tempo que eu passei sozinha para que eu me desprendesse mais da minha família, caminhasse mais com as minhas próprias pernas, entendesse quais são ali as minhas dores que eu precisava olhar, onde eu precisava olhar, o que o Senhor precisava curar. E Ele me curou muito nesse processo, assim, de muitas feridas. Então, foi a parte, e é muito engraçado, né? Como sempre, ali, a parte de maior dor é onde o Senhor vai te trabalhar e é onde Ele vai te usar também para falar com as pessoas. Então, foi um ponto que eu senti muito, mas que Deus me trabalhou muito, muito mesmo. Uau, que bênção. Deus é bom, né? Ele cuida dos Deus detalhes. cuida de tudo. Tem uma pergunta aqui para Gisele. Como você se sente ao atuar como escritora, palestrante e CEO de uma editora, contribuindo com a vida de tantas mulheres? Quais são os valores que norteiam a sua jornada? Como eu me sinto, em primeiro lugar, é só gratidão e todos os dias, quando eu recebo pessoas que querem escrever a sua história, escrever a nossa história é deixar um legado. A gente está aqui fazendo uma gravação de um vídeo, se alguém assistir e anotar, ela deixou um papel e ela transcreveu ali o que a gente falou. Quando a gente fala de escrita de livro, quando a gente fala do que pode ser transformado, eu posso gravar um vídeo e esse celular, gravar nesse meu celular aqui, esse celular pifar e já foi a história. E um livro é algo que fica e passa de geração em geração. E várias pessoas, quando tomam essa decisão, você, inclusive, que é escritora, não sei se a Bárbara já escreveu algum livro. Ainda não, mas vai sair. Agora que eu te encontrei. Quando a gente fala desse papel de escrita, é uma missão muito grande e uma responsabilidade. Porque quando a pessoa quer se tornar escritora, ela vê outras pessoas sendo escritoras, ela vê esse desejo, você com certeza viveu isso, aquela coisa de, meu Deus, é igualzinho gerar um filho. É a história, né, de ter um filho, de plantar uma árvore e de escrever um livro. E quando eu entendi que também dentro da comunicação vinha essa missão da escrita, por quê? Então eu ensino a falar, ensino a como gravar vídeos, eu gravo vídeos, como que eu coloco essa história dentro de um livro. E todas as vezes que a gente faz um lançamento, vê o brilho nos olhos daquele escritor, daquela escritora, quantos livros, independente do número físico que são impressos de livros, quantas famílias, quantas pessoas que são transformadas por aquela história. E deixar a nossa história, escrever a nossa história cura. Porque quando a gente começa a falar sobre quem nós somos e o que nós podemos fazer pelo outro, porque quando a gente tá querendo... Por que eu vou escrever a minha história? Por exemplo, eu falo assim, Bárbara, vamos escrever a sua história? E ela vai ter um porquê ela tá escrevendo aquilo. E esse porquê que é o transformador. E cada vez que a gente faz um lançamento é como se eu estivesse gerando um filho também. E às vezes eu tenho algumas mentoradas, escritoras, falam, é mais um netinho seu, Gisele. Porque é uma missão muito grande. Além de toda a estrutura que a gente tem na editora, diagramação, de correção, é muito além disso. Cada vez que eu consigo arrancar uma história transformadora de uma pessoa que às vezes, como você mesmo disse, a dor de alguém, a dor daquela pessoa pode curar outras pessoas com aquela dor. Então, é o que vai transformar o outro. E quando as pessoas vêm trazendo as suas histórias e a gente tem esse dom de publicar, eu digo que é dom, porque eu nunca imaginaria na minha vida que eu ia ter uma editora e transformar em português e inglês as pessoas e trazendo essa tradução. Porque quando eu decidi ter a escritora, não fazem muitos anos, fazem somente 3 anos. Quando eu me tornei escritora, entendi o objetivo para daí transformar a vida de outras pessoas. Então a missão é linda, eu sei que Deus
tem preparado cada vez mais escritores. Agora, a gente, início do ano, já vem um monte de escritores que a gente está colocando programação para lançamento, de tanto que tem. Só que a gente sabe, é igual uma flecha lançada. Gente, isso é muito extraordinário, porque eu lembro que quando foi para sair o meu devocional, que é o Devocional do Empreendedor, a minha biografia estava pronta. Eu não lancei a biografia ainda. E eu sempre achei que livro. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de livro. Eu não sou muito de TV, então eu leio vários livros ao mesmo tempo. Então, no meu quarto tem um livro, na minha sala tem um livro, no escritório tem outro. E ali eu vou por capítulo, como TV, né? Você não muda de canal toda hora. Eu sou muito dos livros. Mas, conversando com várias pessoas e presenteando as pessoas com livro, eu vi que poucas pessoas ali ao redor acabam lendo os livros. E eu tinha essa visão, falar, olha, mas será que as pessoas vão ler? Ah, não vou lançar. E as pessoas começaram, e o Devocional do Empreendedor, ele sempre foi online. E as pessoas começaram a pedir o impresso. E aí eu vi, olha, não sou só eu, há uma necessidade das pessoas quererem virar a página, escrever, anotar, ter o livro físico em mãos. Destacar, rabiscar. Destacar, rabiscar. E aí foi quando nós fomos agraciados mesmo, presenteados, Deus abençoou a gente. E a editora Rica veio e nos deu de presente, olha, Luzia, vamos fazer o seu livro e vai ser uma benção. Eu falei, meu Deus, o Senhor realmente direcionando. Eu fui presenteada com um devocional. E quando ele foi para fazer o lançamento do livro, nós fizemos na Livraria Leitura de Taubaté. E eu imaginei um lançamento, para algumas pessoas vão vir, os conhecidos, as pessoas mais próximas. E foi um movimento naquele shopping. A Uau. livraria enchia, era fila, era fila. Menina, eu não dava conta de assinar e autografar o livro. E ali começou a vir os testemunhos. Quantos testemunhos, quantas fotos, até hoje muitas publicações. Agora nós vamos, vai sair o volume 2 do livro. É impressionante a quantidade de pessoas impactadas, a quantidade de testemunhos com o Devocional do Empreendedor. Então a importância é realmente de estar ali, ter alguém que insista, porque muitas vezes o escritor, você falou, eu nunca fui escritora, né? Eu fui forjada a colocar, porque eu achava que não era necessário. No fundo, eu falava, será que não é uma vaidade? Né, lançar o livro não é uma vaidade com tantos livros prontos. E quando tem alguém do outro lado, um escritor, uma editora do outro lado que aposta em você e que te incentiva, que é isso que você tem feito, meu Deus, porque assim, foi o divisor de águas na minha vida. Porque se eu não tivesse alguém ali do outro lado incentivando, me motivando, né, olhando, fazendo todo aquele processo de edição, de os redatores ali do outro lado, eu não teria lançado. Então é um trabalho assim lindo, 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 porque é extraordinário. Você tem que lançar o seu, Bárbara. Vou lançar. Olha aí, Tá temos nos que projetos, conversar, hein? Tá nos projetos. Vamos lançar. Destacando isso, uma coisa, né, que vocês estão falando, e eu vejo muito isso de pessoas que eu sento à mesa junto para fazer as reuniões e tudo mais. E muitas vezes elas não que não se orgulham, mas assim, não conseguem ver o quanto a história delas é linda. Então, cada um tem a sua história e você poder despertar isso nas pessoas e extrair, né, com toda a editora e tudo mais, extrair o que essa pessoa tem para contar e o quanto ela pode impactar tantas pessoas. Eu nasci já na era digital, né, então eu já fui muito para a era digital desde nova ali, já na era digital, e isso ficou natural para mim, compartilhar o meu testemunho e conversar com as pessoas na era digital, mas muitas outras que eu vejo que tem tanto para falar e que eu conheço, eu sento ali e muitas vezes tá tão preocupada em se cobrar, em melhorar e não olha tudo que já fez, o quanto já mudou a vida, o quanto já foi transformada, impactada e tem muito para somar na vida de outras pessoas, né? Então, não só para mim esse convite, mas você aí de casa, vamos repensar se você também não tem aí um projeto, né, para colocar e quem sabe com isso você impactar várias outras pessoas também à sua volta. E lindo que assim, todo mundo tem uma história, né? Digna de ser contada, digna de ser honrada. Então a gente se deparar com qualquer pessoa que parar na nossa frente, ela tem uma história. E o que as pessoas precisam entender é que elas têm medo de expor, né? Elas têm medo de compartilhar as suas feridas. E no lugar onde ela foi mais ferida, né, que é do veneno que se tirou o antídoto, é dali que vai sair a cura. Onde ela mais foi ferida é onde ela mais vai curar, é onde ela mais vai ajudar pessoas. E essa observação onde a gente fala que eu tenho uma história e eu guardo ela no baú, a diferença de um para o outro, do sucesso das pessoas, é qual é o fruto que a sua história tem gerado.
Porque as pessoas vão saborear do fruto da sua história. Então, quando eu compartilho as dores que eu vivi no empreendedorismo, quando eu compartilho as dores que eu vivi na minha casa, no meu casamento, com os meus filhos, as dificuldades que eu passei, o que eu fiz para superar, para vencer, como foi que Jesus mudou a minha história, como foi que ele transformou a minha vida, e as pessoas olham, isso impacta na vida do outro, eles falam, uau, essa pessoa que ela é impactada com a sua cura, que ela é impactada com a sua história, ela está o quê? Recebendo do fruto, a sua história gerou fruto, e hoje ela vira o quê? Um alimento espiritual. E aquele que acessa e tem como saborear esse fruto, é uma semente plantada, que ela vai ser curada, é uma árvore que vai crescer, ela vai produzir os frutos dela e vai alimentar outras pessoas. A gente precisa ter a noção de que somos uma árvore frutífera. Né? Quantas árvores secas nós temos visto, quantas pessoas secas que permitiram que suas dores, suas histórias secassem. E o que a palavra de Deus vai dizer sobre uma árvore seca que não dá fruto? Ela vai ser cortada. Ela vai ser cortada. É duro. Mas se você não toma uma atitude, não se posiciona e faz alguma coisa com a sua história, não aduba essa terra para ela dar fruto, você vai ter que cortada, você vai morrer e aí? Qual a história que vão contar de você? Como você vai ser lembrado lá na frente? Eu falo, né, eu falo muito para os meus filhos, como que seus netos, seus bisnetos vão se lembrar de vocês? Qual é a história que vocês vão contar para os filhos e os netos de vocês? E quantas vezes eu me deparo, eu sento com meus pais e falo assim, porque meu pai, meu avô, meu bisavô, quando era vivo, ele tinha terras, ele era um homem rico e de repente ele perdeu e se perdeu. Conta histórias passadas e não tem uma pessoa que deu continuidade. Eu falo a importância da gente saber qual é a história que a próxima geração vai contar. Então, quando a gente dá fruto, a gente ensina a próxima geração a dar fruto, e o fruto ele vai fazendo o quê? Ele vai frutificando, nós vamos adubando, preparando essa terra, e ele vai se mantendo. A semente ela vai se alastrando. A terra fértil ela vai frutificando. Agora, se eu não frutifico, eu vou ser cortado. E aí, a história que eu vou contar? Era uma árvore que deu fruto e um dia foi cortado. Era um bisavô, era um tataravô que deu fruto, mas ele foi cortado, acabou nele. E hoje eu estou aqui. Estou tendo que começar de novo, nascer de novo. É olhar para as responsabilidades que o Senhor tem nos dado. Porque Ele tem colocado uma responsabilidade em nossas mãos e nós vamos ter que dar conta disso, vocês concordam? 100%, 100%. Assim como ele dá, ele vai cobrar, né? Então eu concordo 100% em sermos ativados verdadeiramente na nossa identidade, entender isso e ter a confiança de compartilhar nossa história sem sombra de dúvidas. E esse compartilhamento muitas vezes vem, como eu estava falando da dor, vem do sofrimento, que quando ela consegue colocar para fora. Isso a gente está falando em vários momentos, não só de uma escrita de livro. Quando a pessoa começa a falar, ela está se esvaziando para poder se encher mais e colocar mais informações para dentro, mais conhecimento. E, consequentemente, quantas pessoas à sua volta estavam esperando só aquela mensagem, só aquele recado, como você disse do seu livro, quando aconteceu e você falou, uau, quanta gente. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais sedentas. E existe o positivo e o negativo. O conteúdo positivo e o conteúdo negativo. Qual a gente escolhe seguir, qual a gente escolhe se inspirar todos os dias. Então, como você disse do teu devocional, a importância que tem. E, ao mesmo tempo, o que a gente pode trazer de dicas para as pessoas que estão aqui nos ouvindo? Primeira coisa, começar a reservar um momento para não falar nada. Porque a comunicação interna, ela fala muito quando a gente está em silêncio. Então, nossa, eu não consigo me encontrar, eu tô perdida, eu tô tentando alguma coisa, eu tô aqui patinando. Quanto mais você silenciar, você consegue ouvir o que tem dentro do seu coração. E como que a gente escuta o nosso coração? Não é só o tum-tum-tum da batida ali, não é isso. É o que a gente escuta realmente, a voz de Deus. Quando a gente vai entendendo qual é a nossa missão, é porque a gente vai tendo mais clareza, porque você esvaziou. E ser assertivo numa comunicação é você falar menos e ouvir mais. E fazer perguntas. Porque se eu já sei todas as respostas, para que Deus vai querer ficar te dando mais respostas? Eu sei tudo, eu sei, eu vou para cá, eu vou para esquerda, eu vou para direita, igualzinho um GPS.
Se dá para recalcular a rota, que você recalcule, que talvez seja nos ouvindo aqui hoje, talvez seja acompanhando Jesus Pode, porque se a gente sabe que Jesus pode tudo, por que a gente fica então parando de fazer perguntas? O que é o certo numa comunicação assertiva? É você fazer perguntas. É a arte de fazer perguntas, seja para fechar um cliente, seja para entender o que a pessoa quer, seja para você conseguir levar a sua mensagem. Pois então, que essas perguntas sejam para Deus. Só que tem muita gente que faz pergunta. Não, mas eu faço perguntas. E aí, quando que você silencia para escutar as respostas? Uau. Porque até para acessar a bênção, né? Porque quando Jesus chega naquele paralítico, que estava há quanto tempo à beira daquele poço, esperando um movimento das águas para ser curado, o que ele fala? Tu queres ser curado? Podia falar, levanta, pega a sua máquina. Ele podia falar direto, ele podia ter feito o milagre direto. Ele fala, mas você quer? E aí, baseado na resposta dele, aquele homem é curado, ele levanta, pega a maca dele e sai andando. Então, nós precisamos entender isso que a Bárbara falou. Quanto mais é acrescentado, Jesus acrescenta cada dia mais. Mas a palavra de Deus vai dizer, e que privilégio, né? Nós temos aí 63 livros dentro de uma Bíblia. E olha quantos anos se passa, essa palavra se mantém viva e se faz eficaz todos os dias. E ali ele é claro, quanto mais será dado, mais será cobrado. E aquele é quem não faz nada, ele faz até o pouco que tem vai ser tirado. Por que ele tem essa palavra? Nossa, mas quanto mais eu dou, mais a pessoa vai ter. E quanto menos ela tem, eu vou tirar, mais eu vou tirar. Por quê? Porque ele dá, ele acrescenta. E ele cobra para que a gente o quê? Derrame, para que a gente abençoe, para que a gente multiplique. Ele dá. Se eu não faço nada, ele dá o pouco. E esse pouco eu vou multiplicando. Eu vou fazendo com que as coisas aconteçam. Eu pego uma palavra. Como que começa a alfabetização? É uma letrinha, que eu vou acrescentando outra letra, é o alfabeto, é as vogais, é o alfabeto. Aí eu vou montando palavrinha, depois eu vou montando frase, depois eu vou montando os textos, depois eu vou escrevendo os livros, e assim vai, mas começa com uma letra. Então ele entrega a mesma quantidade, a mesma medida de início. E aquele que vai sabendo multiplicar, ele vai acrescentando, e por isso ele vai cobrando mais. Ele vai te dando mais pessoas, ele vai te fazendo comunicar mais, ele vai. E aquele a qual ele entregou e não fez nada, ele vai ser tirado. Por quê? Porque não está dando continuidade no que Jesus tinha. Não está dando continuidade no que, de fato, ele entregou, que é a palavra. É lido quando aquele texto que fala assim, porque o verbo se fez carne. A palavra, o verbo é a palavra. A palavra se fez carne. Então, a palavra faz com que a gente tenha salvação. A palavra faz com que um homem decida, que o próprio Deus decida descer na terra e viver como um homem, conviver no meio dos pecadores pela nossa salvação. Então, a nossa palavra, ela pode mexer numa estrutura, num coração de pedra, num coração duro, num coração que não acredita mais em nada, e se tornar carne. E o verbo se fez carne. E o verbo, que é a palavra que sai da nossa boca, consegue mexer numa estrutura de pedra e fazer com que se torne carne. E a gente esquece dessa frase. A gente esquece que foi para isso que Jesus... A gente esquece o princípio de tudo. Que é continuar fazendo o verbo se tornar carne. É lindo que Deus tem feito o que Ele está fazendo na vida de vocês. Eu Uau. tive... Desculpa. Eu tive uma conversa com uma... Você comentando, né? Me veio à memória uma conversa que eu tive com uma mentorada minha. E nitidamente, enquanto você me dizia, me veio isso, porque normalmente, as pessoas que chegam até mim, elas estão frustradas de uma realidade. E em grande parte das vezes, eu vejo que isso tem a ver com a identidade. Porque elas não sabem quem elas são, elas ouviram coisas que não colaboraram com isso, que foram mentiras sobre a mente delas, e elas passaram a acreditar. Ou às vezes uma experiência, elas acreditam que aquela experiência vão determinar quem elas são. E muitas vezes, nessa conversa, eu fiz a pergunta bem específica. Qual é o seu talento? Onde você vê? Quais são as suas habilidades? A gente vai focar nisso, a gente vai desenvolver isso. E ela disse, Bárbara, eu não sou boa em nada. Eu não me vejo boa em nada.
cristã, conhece a palavra de Deus ali, e me dizendo isso. Doeu meu coração, mas eu vejo muito claro o quanto, infelizmente, ainda tem muito, né? E vai ter por muito tempo, estamos trabalhando todas, né? Para que cada vez mais as pessoas entendam quem elas são em Cristo, a identidade delas, e com isso elas consigam transbordar. Porque senão ficam esses questionamentos. O que eu tenho para oferecer para o mundo? Mas eu não sou tão bom assim. Ah, não, mas fulano faz melhor, mas ciclano faz melhor. E às vezes estão aqui nos ouvindo e, ah, não, mas vocês têm o que transbordar, vocês têm o que fazer. Nossa, olha a história dela, olha a história dela, olha a história dela. Então, ela tem o que transbordar, mas e eu? Eu tô aqui e às vezes negligencia tudo que já viveu, que já passou, ou tá tendo a imagem distorcida de quem é. Então, por isso, se voltar, se tem alguém aqui que não conhece a Cristo, né? Se voltar, o que a Bíblia diz que você é, quem você é para Cristo, sem contar as crenças que você passou errado e que muitas vezes elas vêm de geração em geração, né? E você acredita ali naquilo, ou um comentário que você escutou na época da sua escola, ou, por exemplo, né, quantas pessoas que desenvolvem gagueira ali por um comentário de pai, de mãe que fala, fica quieto, você tá falando demais, você isso, você aquilo, acredita numa coisa, desenvolve às vezes, fica travado na hora de se comunicar com as pessoas e vai tendo ali cada vez mais a identidade sendo destruída. E com isso, né, não se vê capaz, não se vê nunca suficiente, não acha que tem o que transbordar. Então, eu acredito que se alguém aqui, né, nos escutou e pensa, mas será que eu tenho que transbordar? Sim, você tem, e se volta a Cristo, né? Porque você conhecendo, se é uma dúvida e você conhecendo, se voltando à palavra de Deus, sem sombra de dúvida, você vai despertar em quem Cristo é e aí sim começar a transbordar com a palavra de Deus, porque é tudo sobre ele, né? E Tudo ele sobre. Uau, eu falo muito assim para as meninas: olha, o que que é isso? O que que você tá vendo? Aqui, Bárbara, o que que você um vê? copo com Você, Gi? água. Um copo com Um água. copo com água, tá. Mas não é um celular? Não. Não. É um copo com água? Sim. Mas eu posso falar que é um celular. Você vai acreditar? Por quê? Vou estar Que eu tô mentindo? vendo? E Aham. você tá vendo que é um copo. E Aham. mesmo assim eu estou falando que é um celular. E eu continuo insistindo na mentira. E é tão incrível, porque o diabo ele é o pai da mentira. E Deus está o tempo todo ali falando assim: olha, você é filha amada. Os meus planos para você são planos de bem. Eis que são planos de fazer a prosperar, de crescer, de ter uma identidade, de levar a minha palavra, de ser próspera. Uma pessoa que vai transformar todas as promessas. Tem quantas mil promessas do Senhor a nosso respeito. E Satanás fala assim: não, isso não vai acontecer. Isso é mentira. Essa promessa não é para você, essa promessa é só para Gisele. Você não pode acessar essa promessa. Não, Gisele, não tem nada a ver com você. Essa história foi contada. Você fala assim: tá, mas eu tô lendo, tá aqui. É a mesma coisa. Eu olho para esse copo e eu não acredito que ele é um celular. Tem alguém mentindo para mim. Mas eu olho para uma promessa que o Senhor me deu, eu vejo essa promessa e eu não acredito. Eu acredito que não é uma promessa porque o outro está falando para mim. Como é que fica? Como é que está a minha mente? Então eu preciso de um posicionamento. O primeiro posicionamento qual que é? Eu decidi em quem eu vou acreditar. Em quem eu acredito? Quem é meu pai? Quem me fez? Quem me formou? Quem criou? Porque se você perguntar para o seu filho, ou se qualquer coisa que ele estiver acontecendo na rua, olha, essa roupa não é sua? Não, essa roupa é minha. Foi minha mãe que comprou, então prova. Foi meu pai que comprou, ele vai vir aqui. Não foi você? Sim, foi meu pai. Ele não tem dúvida se aquilo é dele ou não. Ele tem clareza que foi o pai que deu. Ele sabe o que ele é dele. Se você pergunta para uma criança, ela tem clareza. É meu pai, é minha mãe que me deu. Não, não foi, foi alguém. Não, foi meu pai e minha mãe que me deu. E quando a gente cresce, a gente se permite, com um monte de crença, deixar que um monte de mentira. Então eu falo, eu sei o que é verdade. Será que a gente sabe de fato o que é verdade? Será que de fato a gente vive uma verdade? Então por que eu duvido tanto? Por que eu estou duvidando tanto? Por que eu estou permitindo ser tão ferida? Se eu sei que aquele que me criou, que me formou. Porque quando é com meu esposo, com meu namorado, com meu filho, né, ou com uma amiga,
eu confronto tanto? Quando eles dizem algo que não é a nosso respeito, a gente quer provar tanto. Por que a gente insiste em provar para a sociedade todos os dias que a gente é uma coisa, muitas vezes sem ser, para agradar? E não insiste em provar para Deus? Será que de fato eu estou vivendo uma verdade? Porque se a gente não tiver consciência e passar a viver a verdade, que é a verdade de Cristo a nosso respeito, nós vamos ficar refém de uma sociedade, refém de uma comparação, refém de uma baixa autoestima, refém de uma mentira. E aonde isso vai chegar? Quantos suicídios nós temos vistos? Pessoas que buscam e não chegam a lugar nenhum, porque estão refém de algo que não faz sentido. Refém. Uau! Então, nós precisamos entender aonde está. Estamos vivendo a nossa verdade? É. E sabe que isso está totalmente relacionado a quando a gente fala de posicionamento na internet. Você também já deve ter acompanhado bastante gente assim. Quando eu recebo alguém que fala assim, nossa, que eu quero me posicionar, construir minha autoridade no digital para vender alguma coisa. Essa pessoa tenta. Ela fica aprendendo as técnicas. Ela vai ali na internet, ela faz. Só que não dura por muito tempo. Por quê? Porque ela não tá sendo ela. Ela tá tentando fazer de conta e literalmente veste um personagem, mas nos bastidores ela é uma outra coisa. Eu sempre falo do palco e do bastidor. Quem você é no palco, você precisa continuar sendo nos bastidores. E com certeza você também, né, Bárbara, escuta bastante isso e acompanha bastante gente. Aquela pessoa que tá toda empolgada, o primeiro mês ela tá fazendo várias coisas, faz, desliga a câmera e ela chora, desliga, porque ela não se vê, não se enxerga. E até nesse papel de não se enxergar, é bem o que você trouxe. Muitas vezes as pessoas estão preparadas. É muita gente que está muito preparada, seja para pegar uma câmera e falar. Só que fica nessa preocupação do medo do julgamento e a preocupação de o que as outras pessoas vão pensar. Quem que tem que pensar? A necessidade de uma aprovação que não vem do lugar certo. Uhum. Não é? E aí não consegue construir uma base sólida. Faz ali 1, 2, 3 meses e quando vê a pessoa não continua. Por quê? Porque ela não é que ela não consegue, ela não é capaz. Ela é muito capaz. Só que ela vai colocando alguns pontos que ela pensa e acredita que é aqueles ali que vão sustentar ela. Mas na verdade é uma torre que não se sustenta. Quando ela entende que a base precisa ser qual é a fé dela, o que ela acredita, por que ela tá viva, por que ela tem voz, como que ela conseguiu, até mesmo parte material, como que ela conseguiu comprar aquele celular que tem aquela câmera, porque alguém deu essa visão para ela empreender em determinado tema, para daí ela conseguir transbordar na vida de outros. Muito bom. Não é? Aí a gente precisa entender a regra, né? Eu falo muito em casa, que é de Deus para minha vida, da minha vida para minha casa, da minha casa para minha empresa, da minha empresa para o mundo. Não adianta inverter. Se inverter vai dar errado. Eu já tentei inverter uma vez e deu muito Caio, ruim. anota a frase aí pra mim, por gentileza. Deu muito ruim, não é? Muito bom. A gente precisa Muito bom. entender que quando a gente tem esse papel alinhado, que as pessoas com qual eu tenho que ser verdadeira. A minha empresa é a extensão da minha casa. A nossa empresa é o nosso maiores ministério. Se eu me preocupo em pregar Jesus dentro da minha casa, se eu me preocupo em pregar Jesus dentro da minha empresa, se eu tenho prazer em levantar o altar na minha casa, em ser uma mulher de oração, em estender a mão sobre os meus filhos, sobre os meus colaboradores, quando eles estão num momento de dificuldade, é a minha oração que eles têm que buscar. Eu tenho que ser o porto seguro, é a minha casa. Meus filhos não podem se sentir mais amparados, buscar mais oração na igreja do que dentro de casa. Sim, a igreja é o momento deles conviver, deles estreitar laço, deles caminharem, congregar. A palavra de Deus vai dizer, não deixei de congregar. Mas é em casa que eles podem ser eles mesmos e dizer, eu estou fraco. Mãe, ora para mim sem medo, ser vulnerável. Nós precisamos entender, e a nossa preocupação em provar para a sociedade é tanto que a gente deixa de entregar a nossa melhor oração para a nossa casa, a nossa melhor oração para os nossos colaboradores. Nós temos visto colaboradores com medo de chegar na empresa e expor as suas fragilidades, com medo do que vai acontecer com eles. E, na verdade, é tão gostoso. Hoje, quando eu olho um relatório, eu vejo, eu falo, pode vir para a minha mesa. Que eu sei exatamente por que está impactando ali. Tem algo lá atrás, porque aqui é uma extensão. E a gente ora, a gente lida, pronto, acabou. Acabou. Então, é ouvido sensível ao Espírito Santo.
Estamos caminhando para o final. Gente, voou, né? Voou. Socorro! Socorro! Eu queria uma mensagem especial de vocês. Antes dessa mensagem especial, eu quero muito convidar vocês, né? Eu comentei anteriormente. A gente tem um projeto voltado para mulheres, que é o Virtuosamente, que é onde a gente leva ali aulas. Veio devido a isso, de muitas vezes ali, apenas com o meu business eu não consegui transbordar para outras pessoas, que eu vi essa necessidade de mulheres ali precisando acessar alguns tipos de novos conhecimentos. Então a gente tem aula a cada 15 dias, nas terças-feiras, onde mulheres de sucesso vêm, compartilham sua história, ou trazem um conhecimento, ou profissionais ali, mulheres, né, profissionais de sucesso, transbordam na vida de outras mulheres. A gente completa 1 ano agora, no próximo mês. Ai, que E delícia. como você disse do podcast, né? Como os planos do Senhor, eles vão acontecendo de maneira acelerada. Como Deus ali, eu vejo realmente a mão de Deus sobre esse projeto. E aconteceu tudo de maneira muito acelerada. Nós já temos praticamente as aulas do ano inteiro fechadas, já com que o Senhor tem acelerado. E a gente transborda ali na vida de mulheres. Hoje somos 600 mulheres dentro do nosso grupo. Que bênção. Temos as aulas online a cada 15 dias. E eu gostaria muito de convidar vocês Vai para ser um estarem com prazer, a gente. certeza. E eu tenho certeza que vocês vão impactar muito, assim, a vida das mulheres ali que estão presentes. Seja com a comunicação, com a identidade, um tempo com Deus ali diariamente. Eu sei que vocês têm muito para transbordar. Então fica meu convite aqui para vocês. Obrigada. Vou Vai adorar ser ter vocês bênção. comigo, com a gente, né? Com Estaremos todas lá, essas com mulheres. certeza. Mulheres que estão sedentas, como a gente disse, sedentas por essa mudança, por esse crescimento. E minha palavra final para você que tá em casa é uma das grandes. O momento que eu vi que eu tive grandes viradas de chaves e mudanças na minha vida foi quando eu decidi pelo ambiente. Eu fiz um jejum com Deus e por 30 dias eu falei, Senhor, eu quero mudar o meu ambiente. Eu sei que eu não tô sendo... Não foi para isso que o Senhor me chamou, para eu estar morando nessa casa ali na época com vários imigrantes, estar trabalhando onde eu estou trabalhando. Então, se você se vê nessa realidade onde as pessoas à sua volta não são pessoas que você admira, escolha o ambiente certo. Então, fica a mensagem para você, escolha o ambiente certo, esteja com pessoas que você admira, que você se inspira, que você quer caminhar junto. Tenha certeza que estando aqui, você teve novos insights, você não ficou se perguntando, será que eu sou bom, será que eu vou dar conta? Não, mas você foi motivado e você se conectou mais com a palavra de Deus. E é isso que acontece quando você está com as pessoas certas, que carregam a verdade de Cristo. Então, foi a maior mudança na minha vida, encontrar o lugar certo, sentar em mesas certas. E nesse jejum eu falei, Senhor, eu te entrego todas as decisões, eu te entrego a minha vida e eu te peço, toma as decisões e me coloca no lugar certo, me coloca no lugar onde eu vou crescer, onde eu vou ser puxada, onde eu vou realmente ativar quem eu sou em ti. E não acreditar nas mentiras ali, né, do inimigo sobre a minha vida. Então, foi o momento onde eu tive grandes viradas de chave. Então, minha mensagem para você que tá com a gente é: se posiciona e escolha os lugares que você quer estar, as mesas que você quer estar, as mesas que você quer sentar, e eu tenho a certeza que sua vida vai dar uma reviravolta. Uau! É. Que bênção. Mensagem poderosa. E quando eu falo de mudança, até mesmo trazendo do que ela falou, essa mudança de ambiente, é o que eu vivo aqui nos Estados Unidos, uma mudança de ambiente onde eu fui conhecendo as pessoas, conhecendo e ao mesmo tempo entendendo que aqui eu poderia transbordar mais ainda. E a mensagem que eu quero deixar para todos eu sempre falo sobre voar alto. Qual é o nosso papel de voar alto? A gente escolhe caminhar, a gente escolhe crescer. A gente sabe que Deus precisa estar à frente de tudo, mas para a gente conseguir voar alto, a gente tem alguém que nos sustenta. Então, a primeira coisa é entender o que é voar alto para você. Para cada um de vocês, o que é voar alto. Porque às vezes é voar alto dentro da sua família. Como você falou da empresa, às vezes é voar alto ali. Na verdade, não é voar alto só para voar para longe. Porque de nada adianta você voar longe sozinha. Não. A importância de estar reunido com pessoas e estar em movimento sempre. Então, movimente-se para que você consiga construir a sua missão e, claro, falando para o mundo inteiro, porque se a gente tem voz, se Deus deu esse dom para nós escutar o coração e soltar nossa mensagem para o mundo. Uau. Quero agradecer mais uma vez, honrar a sua vida. Muito obrigada por nos convidar para estar aqui. Uau, é Foi isso. maravilhoso, Gera foi movimento. maravilhoso. Obrigada por esse convite. bênção, Um projeto menina. do Senhor. Senhor. Que prazer, né? A gente tá no início do projeto. E as redes sociais? Vamos falar das redes sociais? Vamos. Gente, para você que está em casa, siga as meninas. Vocês querem falar?
Fala, Bárbara. Pode ser. No meu Instagram é @barbara_brum. No meu Instagram eu falo sobre liderança, posto ali bastante do meu lifestyle com os insights diários. Estou sempre em muitos treinamentos me desenvolvendo, então você vai encontrar muito conteúdo para você que quer se desenvolver também em Cristo. Você vai encontrar bastante ali no meu Instagram, me acompanha lá e vamos trocar muitas experiências. E a minha rede social é Gisele Suardi, Gisele com 2 L's e @Instituto Suardi. E mais uma vez, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, clica, já se inscreva, compartilhe essa mensagem. Olha quanto conteúdo, quanta preciosidade nós aprendemos hoje. Então, que você possa estar nos ajudando a ser um proclamador da palavra de Deus através desses conteúdos que você vai ouvir aqui. O Senhor, Ele tudo pode. Não se esqueça que o nome do nosso programa é Jesus Pode, porque Ele fez na minha vida, Ele fez na vida delas e Ele vai fazer na sua. E de tudo, que você se lembre de uma coisa, que a sua casa e a sua empresa é o seu maior ministério. Deus abençoe poderosamente sua vida.